Olá a todos, eu me chamo Amanda Dias, sou graduanda em Direito pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e integrante do projeto Leituras Essenciais, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos e Fundamentais, o GEDU. É com muita alegria, mas também com um profundo senso de responsabilidade, que iniciamos hoje o segundo episódio da nossa quarta temporada. No episódio de hoje abordamos um tema de extrema urgência e gravidade, o enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher no Brasil. Diante de um cenário trágico, onde os índices de violência doméstica e mortes violentas de mulheres seguem em patamares inaceitáveis, torna-se imperativo discutir como o sistema de justiça pode e deve oferecer respostas mais eficazes e humanizadas. Debater o feminicídio não é apenas uma análise jurídica, é uma necessidade de sobrevivência e de garantia dos direitos humanos fundamentais. E para nos guiar nessa discussão, é essencial termos a honra de receber a doutora Lívia Palhano. Ela é advogada especialista em Direito das Famílias e Perspectiva de Gênero, conselheira da OAB Juazeiro do Norte, coordenadora do Comitê para Acompanhamento e Capacitação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, também da OAB Juazeiro do Norte, diretora de Relações Institucionais do IBDFAM, Núcleo Cariri, assessora jurídica da Procuradoria Especial da Mulher de Jardim, no Ceará, e professora universitária. Doutora, é um privilégio tê-la conosco para tratar de algo tão sensível e urgente. A senhora tem a palavra para suas considerações iniciais. Muito obrigada, Amanda. Quero agradecer o convite do grupo e a temática, né? A escolha da temática tão relevante, necessária e urgente. Deve ser uma temática prioritária, tanto no campo acadêmico, nas políticas públicas, nas discussões no legislativo, no judiciário, enfim. É uma demanda que realmente precisa da nossa atenção de forma prioritária. Já me sinto contemplada pela apresentação. Queria só acrescentar que também sou mãe de Pedro e Bento. Eu sempre gosto de ter esse componente no meu currículo, porque eu entendo que a maternidade é um dos trabalhos mais laboriosos que uma mulher pode ter, né? E tantas vezes invisibilizado, inclusive pelo sistema de justiça, coisa que a gente reivindica bastante. A temática que me foi proposta tratar sobre o feminicídio e a urgência da perspectiva de gênero, da aplicação da perspectiva de gênero pelo judiciário, né? E é algo que nós já temos debatido há um tempo. Eu, como a Amanda falou, eu estou à frente da assessoria jurídica da Procuradoria Especial da Mulher da cidade de Jardim. Então, lá tem me dado uma experiência prática, né? Porque a gente estuda muito, a gente se debruça sobre os textos de lei, sobre doutrina, jurisprudência, mas a gente muitas vezes nos falta o arcabouço prático, né? A experiência prática de lidar diretamente com essas mulheres que estão sendo vítimas de violência de forma recorrente. E em localidades que muitas vezes o conhecimento não chega. Então, quando a gente fala com a academia sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que a gente tem um projeto lá na Procuradoria de Jardim, que é a Procuradoria Itinerante, a gente caminha por todas as escolas de ensino básico de Jardim, falando sobre a Lei Maria da Penha, o que para nós, né, da academia, assim, do direito, já é algo muito batido. Para essas localidades, é algo que elas já ouviram falar da Lei Maria da Penha, mas muitas não sabem na prática como se dá, né? Que situações, de fato, da minha própria vida, eu consigo ali encaixar em algum tipo de violência da Maria da Penha. Então, falar sobre os tipos de violência, exemplificando com uma linguagem acessível, né? É muito importante que o operador do direito tenha em mente que só é válido, só é eficaz os nossos debates se conseguir realmente atingir a todos os públicos, se for uma linguagem simples, uma linguagem direta e uma linguagem muito próxima dessas mulheres. Do contrário, a gente não consegue avançar. Então, o que a gente vê ainda é, nessas localidades, muita desinformação, muita informação deturpada. Então, momentos como esse aqui, para debater essa temática, é muito importante, mas que a gente possa ir para além dos muros da academia, né? Para além, para a gente fazer um judiciário, né? Um sistema de justiça realmente desencastelado que possa chegar a todas as mulheres, independente de classe social, de raça, enfim, de escolha religiosa. E eu parto desse ponto para a gente tratar aqui da temática que é o feminicídio em si e a necessidade das lentes de gênero, né? Que
ainda hoje, apesar de ter o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que a gente vai já explorar um pouquinho mais sobre isso, apesar de, contraditoriamente, curiosamente, ser um protocolo que foi formulado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que vincula magistrados e magistradas, o que a gente vê na prática, né, do judiciário, na prática do nosso exercício profissional, são magistrados e magistradas ignorando sistematicamente essa perspectiva de gênero, né? Isso em todas as demandas, não só na esfera criminal, mas a minha atuação prioritária é nas varas de família, né? É nas demandas de família, e a gente vê um judiciário completamente descomprometido com a realidade de mulheres extremamente sobrecarregadas, adoecidas e empobrecidas pelas desigualdades estruturais. Então, muitas vezes, o próprio judiciário é utilizado como forma de perpetuação de violências. E o protocolo vem, ele chega, e a gente recebe com muita alegria, mas também com muito pé no chão, com esperança, mas sabendo de todo o trabalho que a gente tem aí a percorrer para ver esse protocolo de fato sendo colocado em prática. É uma metodologia muito rica, é um protocolo que ele não é tão comprido, mas ele é muito rico de informação. Então, já deixo aqui a indicação de leitura, né? A imprimir o protocolo para a gente ler, rabiscar, né? Se aprofundar mesmo, porque ele é bem rico e nos dá um guia, um passo a passo de como todos os atores que atuam no sistema de justiça devem se comportar para respeitar essas peculiaridades, né? E essas desigualdades estruturais, porque a neutralidade, essa pretensa neutralidade da justiça, quando desconsidera as desigualdades estruturais, na verdade, é perpetuação de injustiça, né? Porque quando a gente vê mulheres que recorrem ao judiciário para ver um direito salvaguardado, um direito respeitado, e não são consideradas as assimetrias, que a gente sabe que é estrutural, a gente sabe que não é pontual, a gente sabe que não é um caso específico, é toda uma estrutura. Quando esse magistrado, essa magistrada, ou mesmo os advogados, advogadas que vão conduzir esse processo, não estão atentos a essas assimetrias, muito provavelmente vai vir uma sentença que vai perpetuar uma condição de desigualdade e muitas vezes de violência, né? A violência institucional, que é quando essa mulher é revitimizada, como no caso de Mariana Ferrer, né, que é um show de horrores. Quem quiser ter acesso aí, tem as audiências, tem algumas audiências, não sei se todas, mas tem algumas audiências que foram amplamente divulgadas aí, tem no YouTube, e é um estudo de caso, assim, muito, muito rico para a gente entender como se concretiza a violência institucional praticada pelo próprio judiciário. É um show de horrores. Teve a lei, inclusive é uma crítica que eu já faço o link à lei do feminicídio, né, que é de 2024. Antes de 2024, o feminicídio, na verdade, era uma qualificadora, né, tinha o crime de homicídio, tinha a qualificadora, que era o feminicídio, agora é um crime autônomo. Mas por que a gente entende que esse avanço, que essa tipificação autônoma do crime de feminicídio é muito mais um marco simbólico do que um marco de uma real, de uma concreta transformação? Eu sempre gosto de fazer essa crítica, né? A gente tem um arcabouço jurídico, um arcabouço legal muito rico. Nós temos uma lei, que é lei referência mundial, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei, eu sempre faço essa analogia, né? Se a gente tem a tecnologia de ponta, a gente tem uma lei que é de ponta também, que é referência no mundo inteiro no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Porém, os índices de violência só têm aumentado a cada dia. Se a gente faz uma consulta que é pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai ver que todas as modalidades de violência contra mulheres têm aumentado exponencialmente. Então, veja, será que adianta aumentar a punição se essa punição ela sempre existiu, né? Se a gente tem furos na rede de proteção, se a gente tem política pública que não funciona, que não é eficaz, e para a gente exemplificar isso, basta que a gente pense que numa cidade
do tamanho de Juazeiro do Norte, nós não contamos com a Procuradoria Especial da Mulher, o que é um absurdo, né? Então, a gente tem uma rede de proteção extremamente furada, com várias deficiências. Nós temos pouquíssimas delegacias, nós temos pouquíssimo pessoal, então, é pouco investimento mesmo, sabe? No combate a essas violências. Então, não adianta nós aumentarmos a pena, nós aumentarmos a quantidade de leis que vão aí tentar coibir, se a gente não muda a estrutura. E a estrutura, ela tem que haver uma intervenção multidisciplinar, né? A gente costuma dizer que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial, tem muitas camadas, esse termo tá muito na moda, mas de fato a violência contra a mulher tem muitas camadas e é preciso que a gente trabalhe em diversas pontes, porque senão a gente não consegue transpor a educação, a cultura. A gente não pode subestimar a cultura como um fator relevante para o combate, porque a gente ainda tem uma sociedade extremamente dessensibilizada para a temática. Extremamente. É uma sociedade que ainda naturaliza e que ainda passa por situações de violência como se nada estivesse acontecendo, né? Os dados aí que são amplamente divulgados é que 4 mulheres morrem a cada dia no nosso país, o que é um dado absurdo, um dado alarmante, isso fora todas as outras modalidades de crime contra mulheres no nosso país. E assim, a gente vê que virou algo tão naturalizado que a população está completamente dessensibilizada, por isso que trabalhar em diversas frentes, na educação básica, desde aquele ensino lá do infantilzinho, trabalhar com os pais, com as mães, nas escolas, é importantíssimo. A gente tem esse projeto lá na Procuradoria Especial da Mulher de Jardim, e a gente aposta muito nesse projeto, porque o tipo de conversa que a gente tem com esses meninos, com essas meninas, é uma conversa aparentemente simples, mas extremamente impactante, porque a gente vai discutir estereótipos de gênero. E se a gente for pensar nas origens da violência, até chegar na escalada final, que é o feminicídio, que aí não tem como, não tem mais o que se fazer, né? O Estado já falhou, a sociedade já falhou de forma irreversível. Mas se a gente pensa na origem, de onde é que vem tanta violência, além dos contextos culturais de cada localidade, e aí é uma outra coisa importante, a gente estudar aqui o que é que acontece na região do Cariri cearense, que sempre está em destaque, no infeliz destaque, em índices alarmantes do estado do Ceará, né? Por que isso acontece? Eu até dei uma pesquisada, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar, entender o que é que acontece no quintal da nossa casa. O que é que acontece, né? Por que a violência aqui, ela é tão crescente, né? Embora a gente seja uma região já muito rica e muito rica de informação também. E o que é que, voltando para o nosso projeto da Procuradoria, né? O que é que a gente faz? E o que é que eu acho importante a gente replicar aqui? Que eu acho que é a partir daí que a gente consegue romper muitos ciclos. A gente começar a trabalhar com eles estereótipos de gênero, que parecem coisas simples, mas são super necessárias de serem combatidas. Como, por exemplo, por que é que a mulher está destinada ao trabalho de cuidado? Por que é que a mulher está destinada a ocupar somente a casa, né? E a ocupação das ruas livremente é realmente uma prerrogativa dos meninos. Quando a gente fala de brincadeiras com eles, a gente sempre cita quais brincadeiras que as meninas costumam brincar, né? Boneca, cozinha, lousinha como professora, e os meninos ocupam as ruas livremente. Os meninos brincam de bola, os meninos soltam pipa, os meninos conseguem brincar de pega-pega na rua, sem tanta preocupação como as meninas, né? E aí eu não estou dizendo aqui, eu sempre gosto de reforçar, não é que não aconteçam violências contra homens e meninos, acontecem, só que é um recorte muito diferente, né? O impacto é muito diferente. Eu sempre gosto de perguntar também, quando eu estou trabalhando com adolescentes, quem aqui dos meninos se preocupa com a roupa que vai vestir na hora que vai sair, se preocupa com a hora que vai sair nas ruas, né? As meninas sempre se preocupa com a roupa que vai vestir, com quem vai andar, que horas vai andar. Então, as ruas não são lugares para nós, meninas e mulheres. A depender da hora, não são
não é um lugar seguro para nós. E mais ainda, as nossas casas não são lugares seguros para nós, né? O maior índice de violência contra meninas e mulheres acontece naquele lugar que deveria ser o lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidas, né? Mais em paz, e na verdade é onde os índices são maiores. E mais, aquelas pessoas que deveriam nos proteger, que deveriam nos amparar, zelar por nós, são aí os maiores autores de violência contra nós, né? Que são pessoas aí da nossa relação íntima de afeto, os nossos parentes. Então, para a gente pensar no feminicídio, a gente precisa pensar em todas essas questões que precedem o feminicídio. O que é que está acontecendo antes para chegar ao extremo que é irreversível? Onde é que nós estamos falhando antes? Nós, e eu digo nós, como um todo, né? Como eu falei anteriormente, é um fenômeno que é multifatorial. Então, a academia, onde é que a academia está falhando? As políticas públicas estão falhando onde? O executivo, o legislativo, o judiciário, a sociedade civil. Onde é que nós estamos falhando? E eu entendo que as falhas são das mais diversas naturezas, né? Existe uma frase que eu ouvi de uma psicóloga aqui da nossa região, e eu gosto muito de replicar, que existe um movimento de humanização, né? Humanização do direito, humanização, e me incomodava muito esse termo humanização, até que eu li essa frase, que a gente tem seres humanos não praticantes. E aí começou a fazer muito sentido esse movimento de humanização. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem dois caminhos a seguir. E eu sempre gosto de reforçar isso quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a temática da violência. A gente tem dois caminhos a seguir. Ou o comprometimento da sociedade, e eu falo da sociedade de uma maneira geral, é pela via da educação, da conscientização e da decência mesmo, da empatia, da humanidade, ou o caminho precisa ser por meio do medo, do receio e do constrangimento social. Só que aí esse fator constrangimento social não acontece, que muitas vezes é mais eficaz até do que a pena que está prevista em lei. Porque o que a gente vê, basta que a gente consulte rapidamente um noticiário, né, que veiculou aí algum tipo de violência contra a mulher, basta que a gente consulte rapidamente os comentários da população acerca do crime, né? E há uma inversão muito grande, ainda, a gente está em 2026, ainda há uma inversão muito grande do lugar que a vítima ocupa e do lugar do agressor, do autor da violência, né? A gente ainda insiste em culpabilizar essa vítima. Basta que a gente veja aí o caso da menina do Rio de Janeiro que foi estuprada coletivamente e tantos outros que a gente vê na internet, que ainda há uma insistência em tentar compreender a vida pregressa dessa menina ou dessa mulher, tentar compreender os motivos que levaram ao autor da violência a praticar aquela violência. Então, a crítica que eu deixo aqui, a crítica central será que endurecendo mais as penas, endurecendo mais as leis, realmente é uma resposta efetiva a um fenômeno que é tão complexo, tão enraizado na nossa sociedade? Será que esse realmente é o caminho para a gente conseguir transpor a barreira da violência? A gente costuma dizer que a violência contra a mulher é um fenômeno virulentamente democrático. É outra coisa importante que a gente precisa deixar muito claro e pontuado aqui. É virulentamente democrático. No meu escritório particular, eu atendo mulheres vítimas de violência, e são violências das mais diversas formas, muito graves. E lá na Procuradoria Especial da Mulher, eu atendo mulheres hipervulneráveis, que também passam por violências das mais graves. Então, assim, está em toda classe social. Mas qual a diferença básica? Quando a mulher que me procura no escritório particular, que muito provavelmente tem mais acesso à informação, teve um acesso mais amplo à educação, à formação profissional, ao passo que eu vou falando sobre cada violência, ela vai conseguindo compreender onde é que ela está, né? Em que lugar ela está ali naquela relação. E é uma diferença muito grande que eu sinto quando a gente vai para mulheres hipervulneráveis, extremamente dependentes economicamente, é uma vida inteira de dependência econômica. A gente sabe que tem a dependência emocional aí, que eu entendo que
precede todos os tipos de violência. Eu acho que toda violência contra a mulher é um pouco psicológica também, né? Existem escritores e estudiosos que também reforçam essa ideia, que não há como uma mulher que recebe um tapa, por exemplo, não tem uma repercussão emocional desse tapa. Então, por isso que eu sempre tenho essa fala de que toda violência contra a mulher é um pouco psicológica. Mas essa mulher hipervulnerável, ela está muito mais suscetível a não a entrar no ciclo da violência, porque todos nós estamos, independente de grau de escolaridade, independente de raça, enfim. Mas essa mulher que é hipervulnerável, ela está muito mais suscetível a permanecer no ciclo de violência, porque não lhe é dada outra opção. Né? Não, as políticas públicas falham muito em relação a isso, e muitas vezes essa mulher, até para ela compreender o contexto de violência que ela está inserida, como o grau de escolaridade é muito menor, até que a gente consiga formar esse juízo de valor nessa mulher, para ela entender que aquilo é violência e que aquilo pode sim ser rompido, pode sim ser transposto, leva muito mais tempo do que uma mulher que teve acesso de qualidade à informação e à educação. Então, a gente consegue ver aí a interseccionalidade, né? Alguns fatores que agravam a violência contra a mulher. Então, a gente sabe que aí são dados estatísticos que a mulher negra sofre muito mais violência e violências muito mais intensas. A mulher hipervulnerável, socialmente, economicamente, ela também tem muito mais dificuldade de transpor a violência por conta da dependência econômica, para além da dependência emocional que acomete a todas as vítimas, né? Então, muitas vezes essa mulher passou uma vida inteira ali chefiando sua casa, sendo dona de casa, e por isso que é tão importante que a gente dê visibilidade ao trabalho de cuidado, porque é um trabalho ainda muito invisibilizado, embora seja um trabalho extremamente penoso, extremamente desgastante mesmo, né? É importante que a gente dê essa visibilidade. Quando a gente trabalha com mães, né, com mulheres que são mães também, eu sempre gosto de trazer a importância do trabalho dela e desmistificar essa ideia de que o homem é provedor desse lar, porque ele está ali na rua exercendo alguma atividade remunerada, quando, na verdade, ela sustenta toda a engrenagem dentro de casa, cuidando da administração desse lar, muitas vezes administrando a própria vida desse homem e cuidando dos filhos. Então, se as mulheres pararem, né, de trabalhar nesse trabalho que não é nada invisível, né? Tentam invisibilizar, mas é muito visível. Esse trabalho de cuidado, se as mulheres pararem e fizerem uma greve, o mundo colapsa. Então, isso é muito importante para essas mulheres que têm uma dependência econômica muito grande, entender o valor do trabalho que elas exercem, embora não seja remunerado, para que elas consigam se emancipar, consigam pelo menos entender que elas trabalharam uma vida inteira e que agora precisam tomar um outro rumo, porque a independência econômica é crucial para romper o ciclo de violência, né? Então, são todos esses fatores estruturais, e por isso que, quando a gente vê o protocolo, por exemplo, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, existem muitas críticas falando que é excesso, né? A lei que institui o feminicídio como um crime autônomo, como sendo um excesso, né? Ou um ativismo. Na verdade, a lei, ela só vem para demonstrar, ela só vem para explicitar aquilo que já está na realidade, já está nos fatos, já é recorrente. Então, a gente ainda escuta um argumento extremamente pobre, que é por que não existe a Lei João da Penha, né? A gente ainda precisa escutar um comentário como esse. Por que não tem a Lei João da Penha, né? E aí a gente precisa realmente, nesses casos, mostrar os dados estatísticos para dizer por que não precisa existir a Lei João da Penha, né? A gente precisa provocar algumas reflexões para dizer por que não existe. Outra coisa importante quando a gente fala de feminicídio, que a gente precisa pontuar também, é que aqui em Juazeiro do Norte, nós temos o grupo das Marias, que é um grupo reflexivo que eu acho super interessante, deveria ser replicado em outras cidades, que trabalha essa reeducação desse homem, né, para entender masculinidades, para entender o papel desse homem na sociedade, por que se replica tanta violência. E um dado curioso é que
a maioria das violências praticadas decorrem da dificuldade desse homem de lidar com o luto do fim do relacionamento. E quando a gente pensa em dificuldade de lidar com o luto do fim do relacionamento, na mesma hora me vem a ideia da objetificação da mulher, né? A mulher enquanto propriedade, a mulher enquanto coisa minha, porque não se vê mulheres matando homens, não na recorrência, na alarmância que a gente vê nos dados de violência contra a mulher, por conta de um fim de um relacionamento, por conta de um não que essa mulher recebeu agora no interior, há poucos dias aqui no interior do Ceará, não vou me recordar aqui o nome da cidade, mas uma menina, né, uma adolescente, um jovem, ela recebeu 2 tiros na cabeça, foi assassinada porque deu um não a um senhor que queria ficar com ela, ela deu um não. Então, a dificuldade do homem de receber um não, de receber um limite que a gente coloca é absurda, justamente porque nós somos objetificadas, né? Nós somos coisificadas, embora a lei, e aí mais uma crítica, né? Embora a lei nos coloque como sujeitos de direito há muito tempo, né? Nossa Constituição já nos resguardou esse direito, né, para as mulheres, aqui para homens e mulheres em igualdade de direitos e deveres, ainda hoje nós somos coisificadas. Então, será que somente a legislação é suficiente? Nós temos uma Constituição Federal que é lindíssima na garantia de direitos fundamentais, né? É riquíssima também, mas não há uma modificação na mentalidade e na cultura da nossa sociedade. E isso acontece com momentos como esse, priorizando a pauta, né? Levando essa pauta a todos os lugares, tirando a discussão sobre violência de gênero somente da esfera acadêmica e expandindo para todas as regiões, as periferias, as escolas, canteiros de obra, né, que inclusive é uma previsão da Procuradoria Especial da Mulher, é levar realmente o conhecimento sobre a violência para todos os campos aí da sociedade. Então, todo lugar que tiver propensão à violência, que a gente leve esse tipo de conhecimento de uma forma muito próxima, de uma forma muito didática e de uma forma que essa mulher e que esses homens também compreendam a gravidade desse fenômeno. Então, sensibilizar a sociedade, né? Sensibilizar essa humanidade, né? Lembra que eu falei de humanização? Então, esse movimento de humanização, infelizmente, ele é necessário, parece ser algo redundante, parece ser algo até, eu achava até meio ridículo, mas é necessário humanizar seres humanos, porque existem seres humanos absolutamente dessensibilizados para essa pauta. É preciso que a gente entenda também, saia dessa análise que é muito simplista e até muito ignorante, de que é uma guerra entre os sexos, de que há uma guerra entre homens e mulheres. Na verdade, a estrutura ela é completa, né? Então, inclui nós, mulheres e homens. Então, nós replicamos machismo, nós replicamos isso o tempo todo. É preciso que haja um exercício aí de uma conscientização contínua, desde as micro expressões do machismo até as maiores, né? Então, a gente precisa estar ali realmente se analisando o tempo inteiro. Então, não há que se falar em guerra entre os sexos, não é disso que se trata. Afinal, a gente precisa dos homens nessa luta, afinal, sem os homens a gente não conseguirá transpor a violência contra meninas e mulheres. A ONU Mulher estima que a gente vai precisar ainda de 200 anos para falar sobre uma sociedade livre de violências contra mulheres. Então a gente está falando de uma perspectiva, de um prognóstico, que muito provavelmente nós não estaremos aqui para vivenciar esse mundo. Isso é muito... me choca muito toda a vida que eu lembro desse dado. São 200 anos para a gente falar de igualdade de direitos, né? De igualdade substancial. Vejam, a nossa Constituição Federal, em 88, já fala dessa igualdade formal entre homens e mulheres, mas o nosso prognóstico para conseguir realmente igualdade substancial, igualdade prática entre homens e mulheres, só vai se dar mesmo daqui a 200 anos. E aí o nosso propósito, a nossa missão é tentar encurtar esse espaço de tempo, né? Se a gente conseguir encurtar aí e conseguir realmente
costurar essa rede de proteção à mulher, essa rede de combate à violência, costurar o máximo possível, né? Ter essa consciência de que é preciso que seja um combate intersetorial, que é preciso que o executivo, legislativo, judiciário, a academia, a segurança pública, a sociedade civil esteja muito bem alinhada para a gente conseguir transpor a violência, né? E cada equipamento, e cada autor, né, que a gente está tratando aqui, entenda profundamente qual o seu papel nesse combate e faça um trabalho bem feito, e faça um trabalho de excelência, para que quando essa mulher procure alguns dos serviços, ela não se veja completamente desamparada, porque é muitas vezes isso que acontece. A mulher vai procurar, a mulher conseguiu compreender a violência que ela está inserida. Ela conseguiu criar coragem, porque são várias barreiras até ela conseguir denunciar, até ela conseguir realmente sair do ciclo da violência. Ela conseguiu primeiro identificar que é uma dificuldade imensa, principalmente a depender do grau de informação que essa mulher tem, da região geográfica, isso também conta, a região geográfica que essa mulher vive. Então, a dependência econômica, essa mulher conseguiu detectar a violência que está sendo submetida, essa mulher conseguiu criar coragem, transpor o medo, transpor a vergonha, e isso a gente vê muito na cidade de Jardim, como uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, então a vergonha ainda é um fator muito forte lá, o medo de ser descredibilizada. Então, essa mulher transpõe várias barreiras até chegar a um equipamento, seja a Procuradoria Especial da Mulher, seja uma delegacia especializada ou não. Muitas cidades ainda não contam com a delegacia especializada, o que também é uma deficiência muito grande do nosso sistema de enfrentamento, porque é muito mais propensa essa mulher ser revitimizada em delegacias que não são especializadas para acolhê-la. Essa mulher, às vezes, denuncia no sistema de saúde, numa UBS, enfim, na escola, um adolescente denuncia a um professor, então todo mundo precisa estar muito bem capacitado, todo mundo precisa parar um pouquinho e estudar mesmo de que forma a gente pode receber essa mulher e minimamente, de uma forma minimamente coerente com aquilo que a gente está se propondo. Porque se essa mulher não encontra em nós, que estamos aí nessa linha de frente, um lugar de escuta qualificada, de escuta sem julgamento, um lugar seguro, um lugar que o sigilo é absoluto, que essa mulher vai poder contar com a nossa ética profissional, que é o mínimo que se espera, com um sigilo absoluto daquele relato que nos é dado, o respeito à autonomia dessa mulher, né? Existem locais que essa mulher vai chegar denunciando, como a delegacia, que aí lá a obrigação realmente é que o delegado tome alguma providência. Mas, por exemplo, na Procuradoria da Mulher, por isso que é tão importante cada autor entender o seu papel, né? E o que é a sua função. Lá na Procuradoria, a gente vai escutar uma mulher 100 vezes, se for preciso, o mesmo relato, se for preciso, e a gente vai escutar como se fosse a primeira vez. E se essa mulher sair de lá, e ela não tiver em risco iminente de morte, e essa mulher sair de lá, na 100ª vez que ela vai nos narrar uma situação de violência, ela disser, eu não quero fazer boletim de ocorrência, a autonomia dessa mulher vai ser respeitada, porque essa é a nossa incumbência enquanto procuradoria. E aí, por isso que é importante cada um entender o seu papel, né? A academia, na produção de conhecimento, na replicação de conhecimento, né? Momentos como esse aqui, que eu acho que são importantíssimos, trazer uma pauta como essa, como sendo uma pauta prioritária, né, na discussão de vocês, é isso. A minha contribuição por hoje é essa. Eu espero poder participar mais vezes e conversar mais vezes sobre a temática que muito me é cara. Doutora, muito obrigada pelas palavras iniciais. A sua fala mostra exatamente o porquê que nós precisamos debater tanto esse assunto. Queria elogiar também essa iniciativa da Procuradoria Itinerante. Eu achei muito interessante aqui, estava acompanhando a fala da senhora. Achei muito interessante. E o nosso sistema de justiça ele ainda precisa avançar muito para conseguir proteger as vítimas de verdade. Então, com base assim, nessa fala inicial da senhora, nós vamos passar para o nosso bloco de perguntas. Tá ótimo. A primeira pergunta é sobre o protocolo.
O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ tornou-se obrigatório e é um avanço indiscutível no papel. No entanto, sabemos que a cultura institucional do judiciário ainda carrega raízes profundas do patriarcado. Na sua experiência, coordenando o comitê da OAB para acompanhamento desse protocolo, quais são as barreiras invisíveis ou os vieses estruturais mais difíceis de quebrar na mentalidade dos magistrados e operadores do direito na prática? Excelente pergunta, Amanda. Excelente pergunta, Amanda. Eu estou como coordenadora do comitê para acompanhamento e capacitação do protocolo. E o que foi que a gente detectou? Né? A gente fez um levantamento aqui na região do Cariri, o que foi que a gente detectou? Os magistrados não aplicam o protocolo, por mais que a gente reivindique, né? Por mais que a gente reivindique nas nossas petições iniciais, por mais que a gente reivindique a aplicação do protocolo nas nossas ações, os magistrados ignoram sistematicamente. Então, a nossa primeira providência foi: precisamos capacitar a advocacia. A advocacia é a primeira que bate na porta do judiciário, levando ali as reivindicações do jurisdicionado. Então, se a advocacia, que é a primeira que bate na porta do judiciário, não está apropriada do protocolo, não conhece o protocolo, porque essa é a nossa realidade aqui na região do Cariri, Amanda, a própria advocacia desconhece o protocolo. Então, como é que a gente vai conseguir produzir decisões, né, lá no final do processo, decisões e sentenças que apliquem o protocolo na prática? Então, nossa primeira providência foi: vamos capacitar a advocacia do interior do Estado, vamos levar a conhecimento da advocacia do interior do Estado a existência do protocolo, vamos realmente esmiuçar o que é que tem no protocolo, né, que é uma metodologia. Se vocês pararem um pouquinho para ler o protocolo, tem o PDF na internet para todo mundo consultar. É uma metodologia muito rica. Então, a gente vai levar primeiro para a advocacia, para só então a gente ver reverberar em decisões e sentenças judiciais, porque ignoram sistematicamente, e muitas vezes a gente tem até um certo cuidado, a depender do magistrado que vai analisar o caso, de colocar o nome perspectiva de gênero, porque a gente sabe que vai existir ali talvez uma retaliação, mesmo que velada, né? Porque ainda existe uma dificuldade muito grande de se entender as desigualdades estruturais, as assimetrias, e o primeiro passo realmente é capacitar a advocacia, para só então a gente ver reverberar. A gente tem alguns promotores de justiça que já aplicam o protocolo, que a gente fica muito feliz quando vem um parecer citando ali, fundamentando um parecer, sei lá, de pensão alimentícia ou de guarda, com algum trechinho do protocolo. Isso nos deixa muito felizes, mas decisões e sentenças, pelo menos aqui no juízo de origem, a gente não tem ainda, que se tem o protocolo, infelizmente. E aí, só complementando a sua pergunta, por que isso acontece? É o machismo, o patriarcado muito enraizado no nosso próprio sistema, é extremamente patriarcal e machista, né? A concepção do magistrado, a concepção pessoal desse magistrado, por mais que ele tente se distanciar ali para ser imparcial, né, das suas percepções pessoais, com certeza contamina de algum modo. Muito obrigada por responder a primeira pergunta. A nossa segunda pergunta é relacionada à questão do direito das famílias e o ciclo da violência. Um ponto que chama muita atenção é que a violência quase sempre já está rolando nos processos de família, disfarçada de briga judicial. Pensando na sua atuação como diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a senhora acha que a justiça hoje já consegue identificar de antemão quando uma mulher está em risco real? Ou a gente ainda vê o agressor usando o próprio judiciário, como no caso da lei de alienação parental, para continuar atacando a vítima? Amanda, infelizmente, não só usa, como tem êxito, né, na empreitada de usar o judiciário, a máquina da justiça, para perpetuar a violência. Tem êxito, porque, infelizmente, e aí é uma pergunta que linka com a primeira. Infelizmente, a gente tem magistrados e magistradas, promotores de justiça, e a própria advocacia, como eu fiz a autocrítica no começo, que não está ainda apropriada dessa perspectiva de gênero, que entende que a neutralidade vai conseguir
trazer para os processos justiça. Quando a neutralidade que desconsidera essas assimetrias, na verdade, vai multiplicar sentenças e decisões injustas, né? Então, com certeza, quando eu atendo uma mulher, né, que vem com a demanda de divórcio, guarda, alimentos, e a gente começa a conversar, eu costumo dizer que sempre tem uma violência acoplada, ou quase sempre. Eu gosto de distinguir bem o que é conflito familiar do que é violência, porque a gente também não pode ser leviano com o conceito de violência. Existem conflitos familiares na minha, na sua família, em todas elas, mas é uma linha muito tênue quando a gente está falando de violação da integridade da mulher, que aí a gente está falando de violência e de conflito familiar. Mas quase sempre, a mulher que me procura, por exemplo, para viabilizar um divórcio, uma ação de guarda e alimentos, quando a gente começa a conversar, a gente começa a identificar algumas violências, muitas delas não querem fazer boletim de ocorrência, a gente tem que respeitar a autonomia dessa mulher, e muitas vezes no próprio processo judicial, e nas próprias audiências, que é interessante até citar o protocolo novamente, porque, por exemplo, perguntas que vá reforçar estereótipos de gênero deveriam ser indeferidas de acordo com o protocolo, né? Por exemplo, perguntas reiteradas, questionando a vida sexual da mãe, querendo linkar uma coisa a outra que não tem nada a ver, deveriam ser indeferidas pelo magistrado. Perguntas que tentam diminuir essa mulher enquanto mãe para conseguir algum êxito deveriam ser indeferidas pelo magistrado, magistrada que está conduzindo a audiência. Então, tem um passo a passo muito bacana de aproximação dos magistrados com as partes para saber conduzir a audiência de uma forma mais justa, né? Mais correta. Então, é isso, assim, a gente vê, sim, os processos judiciais sendo utilizados como perpetuação de violência e, infelizmente, com êxito. Isso é bem real. E a gente agradece também a senhora por ter respondido a nossa segunda pergunta. Vamos para a terceira, que é relacionada à realidade local. A senhora como procuradora em Jardim. E para falar aqui sobre a nossa região. A gente estuda muito na teoria, mas sabemos que a rede de proteção no interior não é a mesma da capital. Aquela mulher que mora numa cidade menor tem medos e dificuldades muito específicas na hora de denunciar, e isso já foi, assim, amplamente discutido na fala da senhora. Na sua Sim. vivência, quais são os maiores obstáculos para essas mulheres conseguirem ajuda de verdade? E de que forma o sistema de justiça precisa mudar para parar de ignorar a realidade do interior? Com certeza, essa rede de proteção que é completamente furada, como eu falei, né? Com certeza. A gente vê equipamentos que existem lá fisicamente, que existem fisicamente nos interiores, mas não funcionam, não tem efetividade, não tem um trabalho eficaz, não tem um trabalho que passou por uma capacitação, né? Não tem profissionais capacitados para receber essa mulher. Então, essa rede de proteção que é muito furada, então essa mulher se vê sem perspectiva mesmo de romper o ciclo, porque quando procura a família, isso aí é um recorte aqui da região do Cariri, que são famílias extremamente machistas e patriarcais ainda, quando a mulher procura a família, muitas vezes minimizado o problema que ela está passando, a violência é muito minimizada, e é sempre aquele discurso de aguente mais um pouco, então isso é besteira, todo mundo passa por isso. Então procurou a primeira rede de apoio, que é a família, não teve esse apoio, procurou a rede de proteção, que deveria estar ali, realmente capacitada para atender e direcionar essa mulher, também não teve a resposta que precisava, essa mulher vai voltar para o ciclo de violência. Então acho que um dos principais problemas realmente que as delegacias, as políticas públicas, CREAS, CRAS, CAPs, procuradorias, né, o sistema de justiça mesmo, o judiciário, estivesse mais bem preparado para receber essa mulher, sabe? É uma capacitação que precisa ser realmente continuada. E mais, Amanda, até as delegacias especializadas, a gente vê na prática do nosso exercício profissional ainda uma deficiência muito grande na forma de atender essa mulher, a fim de não revitimizá-la. Imagina as delegacias que não são especializadas, né? Então, também tem a desinformação, a falta de acesso à informação, a dependência econômica que é muito grande, a pobreza realmente,
sabe? Então, são múltiplos fatores. Excelente resposta. E agora, para encerrar o nosso bloco, nós gostaríamos de olhar para o futuro. Uma pergunta relacionada ao papel da academia, a senhora também já tratou disso na sua fala inicial, mas como professora universitária, a senhora ajuda a formar quem vai operar o sistema de justiça amanhã. Nós, como estudantes e pesquisadores do GEDUF, debatemos muito o quanto o ensino jurídico ainda é dogmático. Qual é a principal ruptura de paradigma que os cursos de direito precisam fazer com urgência para parar de formar profissionais que reproduzem o machismo estrutural nos tribunais? Pronto, eu acho que os cursos de direito já estão fazendo esse movimento, né? De acoplar ali a teoria com a prática. Eu costumo falar em sala de aula que não se preocupem em decorar artigo de lei, não se preocupem em decorar número de lei, nada disso. Isso aí está a um palmo de acesso de qualquer estudante de direito, de qualquer um de nós. O que a gente precisa é saber fazer a artesania do direito. Como é que a gente vai pegar aquilo que a gente tem, né, no ordenamento jurídico e vai fazer essa alquimia para aplicar de forma a ajudar a vida de alguém, né? A melhorar a vida de alguém, a trazer dignidade à vida de alguém. Então, eu acho que andar sempre, e os professores têm um papel fundamental nisso, né? Em fomentar a visão crítica dos alunos. Vamos entender aqui, tá? Tem a lei é importante, a gente precisa dessa base teórica, né? Nosso curso, o curso de Direito, ele é um curso eminentemente teórico, a gente precisa dessa base. Mas tá, tem aqui a lei. O que é que a gente consegue extrair daqui e criticar, né, essa lei? De que forma a gente pode criticar e de que forma a gente vai ter eficácia prática com a utilização dessa lei? De que forma a gente vai manipular essa lei a realmente ter um resultado prático substancial? Então, eu acho que teoria e prática andar sempre juntas, né? Os professores colocarem a realidade, porque muitas vezes o que está na lei não é o que se contempla na prática, né, do nosso exercício profissional, e fomentar um debate crítico mesmo, formar alunos e operadores do direito que têm condições de fazer outras leituras também, é uma coisa que eu estimulo muitos alunos, fazer leituras para além do direito, fazer leituras outras, né, todo esse arcabouço que a gente tem na nossa vida. E aí eu reforço a questão da cultura, né, da música, literatura. Então, tudo isso vai trazer para o profissional, para o operador do direito, muito mais munição para fazer essa artesania do direito realmente funcionar. Isso é verdade. Inclusive, nós do GEDUF, nós temos o projeto do Clube do Livro, em que a gente trata de um livro fora, com a perspectiva dos direitos humanos, que é muito importante para gerar essa criticidade em nós, operadores do direito. Por isso que nós agradecemos a participação da senhora hoje e por compartilhar a sua experiência teórica e prática conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, e estou à disposição de vocês sempre que quiserem ou precisarem. Muito obrigada. Agradeço também a todo mundo que acompanhou o episódio e fiquem ligados nas redes sociais do GEDUF para ouvir os próximos episódios. E esse também. Obrigada. Tchau. Tchau.